Olá, hoje a gente vai falar de um assunto super corriqueiro na vida das pessoas, mas que na verdade é a segunda causa de óbitos em crianças no mundo pela OMS, é a diarreia. Quem nunca já passou algum apertinho com a diarreia? Ou teve que sair correndo de algum lugar, ou não deu tempo de chegar em casa e passou vergonha. Se já aconteceu isso tudo com você, para e já coloca seu comentário aqui, porque a gente acaba rindo, depois é engraçado, mas na hora é maior sufoco. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e hoje eu vou contar tudo para vocês a respeito da diarreia. Doutora, dá para morrer de piriri? Então, isso é uma pergunta muito frequente. Sim, é possível morrer não da diarreia especificamente, mas da consequência que ela causa, da complicação, que é uma desidratação grave, e aí você pode ter insuficiência renal e acabar morrendo sim. Isso acontece geralmente nas crianças, que é como eu já falei antes, né, que é a segunda causa de morte, ou então nos velhinhos. Em quem é jovem, tudo é difícil de acontecer, mas pode. Então, cuidado. Qual é a definição de diarreia? Porque muita gente chega no consultório, ou liga, ou fica preocupado, falando, ai, nossa, estou com diarreia. Aí você vai perguntar, e quantos episódios você teve? Isso porque você, uma horinha ou outra, assim, fez aquele pops meio mole, não quer dizer que é diarreia. Para a gente caracterizar a diarreia, você tem que ter 3 ou mais episódios de fezes líquidas ou amolecidas. Então, presta atenção nisso. A gente também pode diferenciar esse quadro de diarreia entre um quadro agudo, que é quando você começa os sintomas e no máximo isso se estende por 2 semanas, mas geralmente aí as diarreias agudas que a gente fala é um quadro que dura 2 a 4 dias, ou as diarreias crônicas, onde isso vai se alongando e geralmente ela persiste por mais de 1 mês. A diarreia aguda geralmente é o que tem mais a ver com a minha especialidade. Por quê? Porque a maior causa de diarreia aguda são os vírus. E aí, de novo, às vezes os pacientes ficam meio chateados, falando, ai, tudo para ela é virose. Mas, realmente, principalmente o rotavírus ou adenovírus, são os vírus que comumente causam aquele quadro de diarreia, que você está bem, e aí tem aquele piririzão 2 dias, 3 dias e fica bem. Nas crianças isso é tão comum que a vacina para o rotavírus passou a fazer parte do calendário de vacinação. Outra causa de diarreia aguda são as diarreias causadas por bactérias. E, geralmente esses quadros são um pouquinho mais graves. Elas podem ser por Escherichia coli. Estão me empurrando aqui. Escherichia coli, ou salmonela, ou às vezes Staphylococcus aureus, sabe? Lembra aquele bolo com aquele creme de chantilly maravilhoso que você come, aí de repente dá aquele piriri e você tem que sair correndo para o banheiro? É o Staphylococcus aureus. E aí essas diarreias podem dar muita febre e se sair sangue nas fezes, isso é um quadro assim, de gravidade que você tem que ter atenção e tem que ir ao médico. E a outra grande causa de diarreia aguda são as parasitoses intestinais. E aí a gente tem mais de 10. Tem todas aquelas giardia, ameba, solitária, vários parasitas intestinais que fazem a gente ter esse quadro agudo de diarreia também. E o quadro mais crônico, quando a gente tem aquela diarreia que pode durar mais de 1 mês, às vezes não fica o tempo inteiro, você tem 1 semana para, outra semana para, e aí são outras doenças que geralmente não são infecciosas, mas que você tem que ficar ligado para ver se ela tem associação com o que você come, porque a gente tem algumas intolerâncias à lactose, então é quando você come aquele leite, iogurte ou queijo, e aí um pouquinho depois a barriga fica estufada e você tem aquele piririzão, ou então quando você come massa, macarrão, e aí pode ser a doença celíaca, tal, da intolerância ao glúten, que isso não é infeccioso, mas também pode dar diarreia. E tem quadros até às vezes mais intensos, que pode ser associados com neoplasia ou câncer, se a pessoa está emagrecendo, ou então
É muito comum, né? A pessoa quando fica nervosa, vai fazer uma apresentação ou tem alguma reunião importante, sai correndo e tem que ir ao banheiro. Isso pode ser a síndrome do cólon irritável. Então, várias coisas que não são muito associadas à minha especialidade, mas se você tem dúvida e tudo, eu arrumo um especialista para a gente trazer aqui e contar para vocês. E aí uma dúvida muito importante é quando que você tem que procurar um médico por causa de diarreia, porque é algo tão comum, às vezes você só tem 1 dia, 2 dias, não sentiu nada. Quando é que isso tem que preocupar você? A primeira coisa é o seguinte, quando você começa a ficar muito cansado, muito extenuado, assim, aquela coisa que você não consegue levantar da cama, ou então quando você levanta, parece que o mundo caiu, assim, sabe? Isso, ou fica meio atrapalhado, isso quer dizer que a sua pressão está muito baixa. Ou então quando a sua urina começa a ficar escura, quando a sua boca começa a ficar assim grudenta, sem saliva, ou então quando você tenta beber algum líquido e começa a vomitar. Isso são todos sinais de desidratação grave, que é o perigo da diarreia. Então, em qualquer desses sinais, você não tem nem que pensar. Você tem que ir direto procurar um pronto-socorro, porque provavelmente você vai precisar de tratamento com terapia de reidratação venosa. Isso é mais comum que nas crianças ou nos idosos, nos extremos de idade. E qual o tratamento? Eu já até falei um pouquinho, o principal é a reidratação. O que vai atrapalhar você na diarreia é isso, é quando assim, a água do seu corpo, imagina, a gente, na maioria da nossa constituição é água. Quando você começa a perder isso pela diarreia, tudo vai dando errado, então a pressão vai ficando baixa e lá nos finalmente o rim pode parar de funcionar. Então a gente consegue prevenir tudo isso dando o quê? Dando água, dando fluidos. Se o quadro não está muito grave, a gente pode fazer isso por via oral. E aí eu vou falar aqui a respeito do soro de reidratação oral. Só que quando isso não é possível, ou porque a pessoa está vomitando demais, ou então porque está sonolenta, está torporosa, não consegue ingerir, a gente tem que fazer o quê? A terapia de reidratação venosa, e isso é só internado, só lá no pronto-socorro. O que a gente não pode fazer de jeito nenhum? Vocês não podem nunca tomar aqueles remedinhos que eu sempre ouço por aí, que você consegue até comprar sem receita médica, remedinho para prender a diarreia. Isso, se você faz uma diarreia infecciosa, assim, é tudo que você não quer, porque aquilo que a nossa avó falava e que a gente fica brincando por aí, que quem está preso quer sair, é verdade. Se você tem lá um vírus, uma bactéria que está inflamando as suas células intestinais, tudo que a gente quer é que elas saiam, que o organismo consiga expelir elas mesmo através da diarreia, e aí aos pouquinhos a gente vai ficando bem, que não tem muito, no caso dos vírus, não tem um antiviral para a gente tratá-los. Em bactérias, às vezes a gente tem que dar antibiótico, mas na maioria das vezes só do organismo expeli-las fica tudo bem. Então, se você toma aquele remédio e prende aqueles micro-organismos lá, a inflamação fica pior. Então, nada mesmo de tomar antidiarreico. O que a gente precisa é o que eu já falei aqui, se hidratar direitinho. E aí, tomar chás, só comer comidas mais tranquilas, né? Franguinho grelhado, aquele purezinho, nada de tempero, cerveja. Evitar gordura. Pode tomar cerveja? Não pode tomar cerveja. Cerveja desidrata, a bebida alcoólica desidrata também. Então, o que a gente tem que tomar são os líquidos ou os isotônicos, aqueles... Pode falar agora marca, esqueci, Gatorade. pode falar, Gatorade da vida e tudo. Não estou ganhando nada aqui para falar de Gatorade não, gente, mas acaba ajudando. E o mais importante é saber fazer esse soro de reidratação oral, que é muito importante e muito fácil da gente fazer. Então vamos lá, 1 litro de água, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de café de sal. Você mistura tudo e vai dando para a pessoa aos pouquinhos na colher, porque não adianta também você ficar nervoso e querer que a pessoa beba o copão todo e ela vai acabar vomitando. Então, não adianta, vamos lá aos pouquinhos e ficar muito de olho no xixi. Se você está urinando e está urinando
com a cor, aquela cor bem... Laranjona. Não, Marcelo me atrapalha. Bem branquinha, bem transparente, quer dizer que está tudo bem, que você está ótimo, que você não precisa sair correndo. Mas começou a urina a ficar escura, e aí realmente, se tiver aquela urina que parece Coca-Cola, ferrou, vai correndo para o hospital que você precisa de hidratação na veia. Se tiver igual Fanta laranja, tudo bem? Não, a Fanta laranja já quer dizer que não está muito bom, né? Mas toma mais um pouquinho aí de reidratação de soro, de Gatorade, de água de coco. Se ela melhorar, ok. Agora, se começar a ficar pior, Coca-Cola, que é um indício que as coisas não estão boas. Você sai correndo. Hoje o Marcelo está querendo aqui me ferrar com essas perguntas, mas ele não vai conseguir. Porque ele virou, gente, e disse que esse era um assunto chato que ninguém ia gostar. Mas aí eu falei que todo mundo já teve diarreia na vida e todo mundo tem, assim, vontade de saber exatamente o que é. Só lembrando aqui, se você está amamentando e aí o seu filho tiver com piririzão, com diarreia, você não deve parar de amamentar. Muitas mães têm dúvidas nisso e acham que, não, tá, porque é leite, tem que parar de tomar. Não, então essa é a única situação que você deve continuar com o leite, né? Se você já é desmamado, já é adulto, evita o leite, que realmente pode dar um pouquinho mais de diarreia, mas os lactentes, que a gente fala, quem está ainda bebendo o leitinho da mãe, tem que continuar a tomar. Tá bom, Marcelo, ele não parou. E só para terminar, como que a gente previne esses quadros de diarreia? É meio... Quem já acompanha o canal, é tudo que eu já falei aqui, mas eu tenho que falar de novo, porque se você só está vendo esse vídeo, você tem que aprender a prevenir as doenças infecciosas, que é o quê? Higienização das mãos. Sempre, principalmente antes de comer, a maioria dessas diarreias, a transmissão é fecal-oral, que a gente chama. E o que é isso? É comer o cocô? Basicamente sim, mas não intencional. Se você foi ao banheiro, fez lá a sua limpeza e não higienizou a mão, às vezes fica alguma bactéria, algum vírus ali do intestino, e se você vai fazer comida, ou se você, enfim, colocou a mão na sua água, colocou a mão na boca, colocou a mão em alguma coisa e alguém pegou e botou na boca, principalmente as crianças, você pode passar isso tudo. Então, higienização das mãos, higienização dos alimentos. Hoje tem até umas formas bacanas de você colocar assim, as frutas e vegetais dentro da máquina de lavar a louça e aí lava, tem algumas diquinhas na internet que é bem legal, mas se você não pode, é só lavar e tudo, tem várias dicas por aí. Muito cuidado com a água que você bebe, então água filtrada preferencialmente ou água mineral. Se você não tem acesso a nada disso, você tem que ferver a sua água. Água de poço? Pois é, água de poço você tem que ferver também. Hoje aqui, sem querer, eu confundi e bebi a água do poço, que a gente não sabe exatamente o que é. Então, semana que vem eu conto para vocês se eu tive algum piriri, alguma coisa que até agora nada aconteceu, mas cuidado, porque para você ver que até eu, de vez em quando, dou um tropeção. Mas o mais importante é a questão da higienização das mãos e só cuidado com gelo também. Às vezes, principalmente em viagem, a gente, não, tô só bebendo água mineral, aí vai tomar aquela caipirinha ou aquele suco e tudo, vem o gelo que a gente não sabe de onde é que é, e aí pode dar diarreia do viajante, que, enfim, isso é um outro assunto bacana também para a gente conversar. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. O Marcelo está aqui me sacaneando muito, dizendo que eu fiquei falando muito de cocô, de pia aqui, né, de merda que eu queria falar, mas não pode falar. Mas é porque é importante que acontece com todo mundo. Deixa aqui o seu comentário, acho muito importante, porque às vezes com diquinhas a gente consegue diminuir o nosso risco. E, enfim, obrigada, até a próxima. Se você curtiu, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito importante que você se inscreva aqui,
Porque aí a gente consegue alcançar mais pessoas e eu não me canso de falar que o que eu quero aqui é que vocês aprendam a prevenir as doenças infecciosas, que é muito fácil, mas às vezes as pessoas se complicam, que você vê assim, eu tô passada, até eu hoje fiz besteira e tomei a água aqui esquisita. Então isso pode acontecer com todo mundo. Me dá uma ajudinha aí e compartilha. E se inscreve aqui, ó, no sininho. E tá comenta bom? do seu piriri. Comenta do piriri, que é sempre engraçado, tá? Não fica com vergonha, não. Obrigada e até a próxima.